Aos 40, a vida deixa de ser um ensaio. A plateia vai embora, o script desmorona, e o que sobra é o palco nu da verdade. Napoleon Hill entendia isso. Ele dizia que a maioria só começa a viver de verdade depois que perde a ilusão de que o mundo deve algo a ela. Porque até os 40 você vive reagindo a opiniões, a pressões, a medos que nem são seus. Você tenta ser perfeito para não ser rejeitado, obediente para ser aceito, sorridente para não incomodar. Você tenta tanto caber que esquece que nasceu para transbordar. Mas a vida tem um jeito estranho de nos acordar. Ela espera o momento certo, quando já estamos exaustos de fingir, para nos empurrar contra o espelho. E nesse instante, entre o colapso e o renascimento, você entende, ou continua vivendo a vida dos outros, ou finalmente começa a viver a sua. Hill sempre dizia que toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. E é por isso que aos 40, mesmo que você tenha perdido dinheiro, amigos, energia ou tempo, você ainda carrega o mais importante, consciência. Porque consciência não é só perceber o que está errado, é ter coragem de recomeçar mesmo sem aplausos. E aqui está o segredo que poucos aceitam. A dor de não ser quem você é será sempre maior do que o medo de mudar. Você já trabalhou para agradar chefes que não lembram seu nome. Já se calou em jantares para manter a paz. Já se escondeu atrás de relacionamentos para não encarar o vazio. Mas agora, o tempo exige outra postura. O tempo exige verdade, clareza, presença. Aos 40, a crença deixa de ser um conforto e se torna uma escolha. Não basta mais acreditar no que te ensinaram. Você precisa decidir no que realmente acredita. Hill entendia que crença era mais que fé. Era estrutura. Ele dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E isso não era apenas um lema de motivação. Era um código. Aos 40, você precisa escolher o que vai carregar com você. Porque crenças são âncoras ou asas. Você ainda acredita que é tarde demais? Que não nasceu para isso? Que os outros são mais preparados? Ou você decide que tudo o que viveu até aqui foi apenas o terreno sendo limpo para a construção da sua verdadeira história? É nesse momento que o velho morre. E o novo exige passagem. Clareza não vem do silêncio externo, mas do barulho interno que você finalmente aprende a ouvir. Hill sabia disso. Ele dizia que a maioria das pessoas falha porque não sabe o que realmente quer. E o que você quer? Ou melhor, o que ainda está tentando provar? Que é capaz, que é digno, que merece ser amado? A clareza chega quando você para de lutar por aprovação e começa a buscar significado. Quando você olha para a sua vida e se pergunta: isso aqui é o que eu escolheria de novo? Isso me aproxima ou me afasta da minha essência? Clareza é brutal, porque ela mostra o que você tolerou por medo, o que você aceitou por carência, o que você adiou por covardia. Mas clareza também é libertadora, porque a partir dela, você pode reconstruir tudo, com propósito, com direção, com alma. Visão é mais do que enxergar o futuro, é se comprometer com ele. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo. Desejo não é só vontade, é fogo, é persistência, é aquela convicção que te arrasta mesmo nos dias de dúvida. A sua visão aos 40 não pode ser baseada em status ou comparação. Ela tem que vir do seu centro, do que você não suportaria morrer sem ter feito, sem ter vivido. A visão verdadeira provoca desconforto, porque ela exige que você se mova, que você corte laços, que você suba níveis, que você vire as costas para tudo o que já não honra quem você está se tornando. Sem visão, você vira espectador da sua própria vida. Com visão, você vira protagonista. E protagonistas não esperam permissão. Propósito não é algo que se encontra, é algo que se revela quando você para de fugir de si mesmo. Hill dizia que a pessoa que não tem um propósito definido é como um navio sem leme.
E é exatamente isso. Sem propósito, você é levado pelas marés. Um dia está motivado, no outro, afundado. Um dia diz sim para todos, no outro, sente que não tem tempo para si. Mas quando o propósito se instala, algo muda. Você deixa de se importar com o que pensam, porque sabe onde está indo. Você não busca mais velocidade, busca direção. Você começa a dizer não com paz e a dizer sim com presença. O propósito dá sentido até para a dor. Porque quando você entende o porquê, você suporta qualquer como. Disciplina nessa fase da vida não é mais sobre obrigação, é sobre honra. Hill entendia que ação persistente é o caminho mais curto entre um desejo e sua realização. E aqui está a chave. Disciplina não é ser rígido, é ser leal a si. É entender que todo dia que você se sabota está traindo o seu próprio futuro. Que todo atalho é um caminho de volta. Que todo conforto excessivo esconde uma desistência. Disciplina é acordar mesmo quando ninguém está vendo. É continuar mesmo quando ninguém está te aplaudindo. É recusar aquilo que te enfraquece, mesmo que pareça prazeroso no momento. Porque aos 40, você já viu onde os excessos te levam. Já sabe que o barato cobra caro e que o que vem fácil cobra com juros. Ação, nesse ponto, não é sobre fazer mais, é sobre fazer certo. Hill dizia que o conhecimento só tem poder quando é colocado em ação. Você já leu livros, já ouviu palestras, já viu vídeos. Mas quantas vezes transformou isso em prática? A diferença entre quem vive e quem apenas sobrevive está na capacidade de agir mesmo sem garantias. Mesmo com medo, mesmo com cansaço. Ação não é sobre esperar a motivação perfeita. É sobre criar movimento mesmo no caos. É sobre não deixar que o medo da queda te impeça de voar. É sobre escolher a coragem como hábito. Porque aos 40, você não tem mais tempo para ser espectador da sua vida. Você precisa ser causa, não consequência. Movimento, não desculpa. A gratidão para quem chegou aos 40 com cicatrizes não é mais um clichê de redes sociais. É uma ferramenta de sobrevivência. Hill sabia disso. Ele não escrevia sobre gratidão como uma obrigação moral, mas como um exercício de foco. Ele dizia: você atrai aquilo que mais valoriza. E aqui está o ponto. Aos 40, você já viu o suficiente para entender que a vida não deve nada. Que acordar com saúde, ter alguém para amar, ter a chance de recomeçar, tudo isso é milagre disfarçado de rotina. Gratidão nesse estágio é você olhar para a dor e dizer: obrigado por me ensinar. É olhar para as perdas e reconhecer: obrigado por me libertar. É olhar para si mesmo, mesmo com todas as falhas, e agradecer por ter resistido. A gratidão não ignora o caos. Ela é a decisão de ver luz mesmo quando tudo escurece. Porque quando você agradece, você ressignifica. E o que é ressignificado deixa de te aprisionar. Adaptabilidade é o que separa os que evoluem dos que ficam para trás. Napoleon Hill falava sobre isso antes mesmo da palavra se tornar moda. Ele dizia que a mente flexível é a mente milionária, não só no dinheiro, mas na vida. Aos 40, o mundo já te provou que nada é fixo. Pessoas mudam, planos falham, crises chegam, ciclos fecham, e quem não sabe se adaptar, quebra. Não porque é fraco, mas porque é rígido. E o rígido sempre se parte primeiro. Adaptar-se não é desistir, é ajustar a rota, é perceber quando insistir virou teimosia. É aceitar que a estratégia que funcionou ontem pode ser o que está te sabotando hoje. Hill via isso com clareza. Os grandes realizadores não eram os mais inteligentes, mas os mais plásticos. Os que sabiam cair, levantar, mudar, começar do zero, quantas vezes fossem necessárias. Porque no jogo da vida, vence quem não se apega ao passado, mas sim ao propósito. Resiliência é mais do que resistência. É reinício. É quando a alma sangra, mas você ainda acredita. Hill dizia que a derrota temporária nunca deve ser confundida com fracasso permanente. E isso é crucial. Aos 40, você já teve dias em que pensou em desistir. Já olhou no espelho
e não reconheceu quem via. Já se sentiu exausto demais para tentar outra vez. Mas mesmo assim, você está aqui, ainda respirando, ainda lutando. Isso é resiliência. É cair 7 vezes e levantar 8. É aceitar o choro, mas não se afogar nele. É entender que nem todo dia será vitorioso, mas que todo dia vivido com coragem é um passo à frente. Resiliência é quando a dor já não te para, mas te empurra. Quando a cicatriz não é mais vergonha, é símbolo. Quando você entende que sobreviveu ao que achou que te destruiria, e agora é mais forte por causa disso. Aprendizado não é mais sobre acúmulo de informações. É sobre sabedoria prática. Napoleon Hill entendia que o verdadeiro aprendizado é aquele que muda comportamento. Ele dizia que experiência só tem valor quando gera transformação. E aos 40, você não tem tempo para repetir padrões. Você já viu o preço da ignorância emocional, já sentiu o gosto amargo de agir no impulso, já perdeu oportunidades por não saber esperar. Então agora, você escolhe aprender. A cada erro, a cada silêncio, a cada pessoa que vai embora. Você aprende a se escutar, aprende a respeitar seu ritmo, aprende que nem tudo que reluz é ouro e que o que vale mesmo quase nunca vem embalado. Você para de querer entender tudo e começa a confiar mais. Aprende a fazer silêncio interno, a não reagir por reflexo, a não viver no automático, porque maturidade não é saber mais, é agir melhor. E então, chega o momento em que tudo se alinha. A dor que te quebrou, te moldou. A dúvida que te travou, te forjou. O silêncio que te feriu, te ensinou a ouvir. E agora, você olha para trás e entende. Cada queda, cada perda, cada ruptura foi um chamado. Não para desistir, mas para despertar. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro sucesso é o domínio de si mesmo. E é isso que acontece aqui. Aos 40, quando o mundo já te dobrou e você se recusou a ficar no chão. Quando você percebe que não está aqui para ser perfeito, mas para ser inteiro. Quando você entende que a vida não começa quando tudo dá certo, mas quando você para de esperar permissão para ser quem é. Essa é a virada. Esse é o novo começo. Aos 40, você não busca mais uma vida perfeita. Você busca uma vida com alma, com sentido, com verdade. E isso, Napoleon Hill sabia, é a verdadeira riqueza. Viver alinhado com sua missão. Porque o mundo pode até não te reconhecer, mas se você se reconhece, isso basta. Aos 40, a vida não te cobra pressa. Ela te exige profundidade. Ela quer que você pare de sobreviver e comece a viver. Viver com propósito, viver com coragem, viver com presença. E quando você faz isso, tudo muda. Porque agora, é você quem dita o ritmo. É você quem escreve o roteiro. E é você quem, finalmente, assume o papel principal da sua própria história.